Fala, meus queridos. Vamos lá para mais um estudo de mercado, mais uma análise board to trade, análise de quem nasceu para negociar. Vamos entender aqui os melhores pontos e o que aconteceu no nosso gráfico no dia de ontem. O que aconteceu? Estamos aqui com o nosso mini índice, no gráfico de 5 minutos para entendermos como que foram as melhores negociações, como que o mercado abriu, o porquê de cada situação, certo? Vamos lá e vamos entender aqui. Podemos observar aqui que o mercado ele já abre com gap de baixa. Sabendo que o mercado abriu com gap de baixa, a gente já vai procurar uma região vendedora. Por quê? Porque se o mercado abre com gap de baixa, ele abre ignorando esses topos anteriores que a gente já havia traçado. Se a gente havia traçado esses topos e o mercado aqui a gente sabe que ele é uma região vendedora, nesses pontos são pontos região compradora. Por quê? Porque são as mínimas. E se são as mínimas, são suportes. No suporte a gente procura regiões compradoras. A gente vai procurar comprar o preço. A gente vai procurar comprar. No topo a gente vai procurar fazer uma venda. Então, atrelando tudo isso, o mercado já abre com esse candle grande de força. E esse candle está jogando o preço para baixo. Se o mercado já abre consolidando e dando essa oportunidade para a gente, mostrando para a gente que o preço vai ser negociado para baixo, então a gente vai procurar o primeiro gatilho, a primeira oportunidade de venda. Nesse primeiro momento, não temos nada a se fazer. Por quê? Porque o preço, por mais que ele abriu com esse gap de baixo, ele não deu nenhum gatilho. Seria uma oportunidade mais arriscada entrar vendido aqui, perdendo essa máxima aqui, mas sem nenhum gatilho, sem nenhuma confirmação, para nos dar a oportunidade de um alto assertividade com pouco risco. Só que aqui ainda não teve essa oportunidade. A primeira oportunidade que a gente poderia enxergar seria nesse movimento aqui, que o mercado ele faz um fundo, ele retorna fazendo um gap, que é o seu movimento natural. Então, aqui nesse movimento natural, perdendo força e entregando para a gente a oportunidade com esse quinto gatilho, a gente poderia fazer uma venda mais arriscada. E como que seria essa venda? Venda aqui, stop nesse ponto e alvo a mínima do dia, certo? Um trade que deu certo, porém um pouco mais arriscado. O que acontece posterior a isso? O mercado ele encontra essa barreira. Para ele dar continuidade na queda, para ele continuar o movimento seu de queda, ele tem que romper essa barreira, fazer um novo fundo, testar ela aqui para dar continuidade. Não foi isso que o mercado fez. O mercado veio para a gente e encontrou este ponto muito forte. Esse ponto é um ponto de suporte. Se é um ponto de suporte, é um ponto que a gente vai procurar uma compra. Se a gente vai procurar uma compra, então vamos encontrar aqui. Por quê? Porque aqui é a zona de acumulação, é a zona que os compradores eles estão se posicionando com muita força. Logo, a gente entende que no dia de antes de ontem, na segunda-feira, foi também uma zona que os compradores eles se posicionaram. Então, aqui a gente observa essa acumulação, fraqueza na força vendedora. O mercado ele cansou de cair, os compradores eles começaram a se posicionar, posicionando, fazendo a acumulação de contratos. Observem o tamanho do volume que está na força compradora e a força vendedora perdendo. Aqui, o primeiro movimento do dia, só os vendedores. Os compradores eles tentaram jogar o preço para cima, não tiveram êxito. E depois, a partir daqui, deste momento, é onde os compradores eles estão posicionados. E como que a gente encontra o melhor ponto para dar continuidade? Candle gatilho, para a gente oportunizar a compra, um rompimento, stop na mínima e alvo. Como que a gente posicionaria o nosso alvo? O alvo seria este movimento aqui, ó. Este movimento. Por que este movimento? Porque é o ponto que o mercado tem que voltar a buscar. Se ele está se posicionando para compra, a gente vai retroagir a queda no movimento de alta. Então a gente pode colocar aqui, vou até colocar no gráfico aqui normal para vocês entenderem melhor. O primeiro ponto, abertura mínima. A gente só vai retroagir esse movimento aqui. Certo, correto,
coerente, o mercado vai lá e respeita. É esse tipo de análise, esse tipo de operacional que a gente deve ter para os próximos dias. Na hora do pregão, nós temos que entender como fazer, temos que entender como se posicionar, como colocar as melhores, fazer os melhores trades. Não é fazer trade por fazer, não é entrar por entrar. O mercado tá caindo, eu vou vender, o mercado tá subindo, eu vou comprar. Não, é procurar o melhor candle gatilho, a melhor oportunidade com um baixo risco. Um baixo risco, aqui é um baixo risco. Por quê? Porque é uma zona de suporte, é uma zona que o mercado está se posicionando, perdeu a fraqueza, mostrou pra gente uma fraqueza na força vendedora e o mercado se posicionando para dar continuidade à alta. Aí, o mercado subiu, a gente retornou, faz o seu movimento natural de pullback, sobe de novo, faz um pullback e continua aí. Até que aqui ele encontra uma barreira. E aqui nessa barreira que a gente já havia marcado esse ponto, que a gente também poderia ter traçado mais ou menos aqui, é um ponto que o mercado ele encaixota aí. Ele não tem força para romper. Então, se o mercado vem nessa alta, não tem força para continuar, encontra essa barreira e mostra pra gente fraqueza na força compradora, a gente vai procurar um candle gatilho, vender, colocar um stop na máxima e tentar buscar o mesmo movimento de alta para baixa. Então, essa primeira zona aqui, ó, que a gente tá, que o mercado depois que ela rompeu, é o nosso alvo. E observem que ele vem, respeita ela e encaixota aqui. Não consegue romper ela para baixo. Então a gente procura novamente um candle gatilho, a primeira oportunidade para fazer uma compra com baixo risco e uma alta assertividade. Mas vamos entender então quais são os melhores pontos para o dia de hoje, dessa quarta-feira. Lembrando que essa quarta-feira é uma quarta-feira bastante animada, tem muita notícia, tem que ficar esperto, não se posicionar nos trades diante da notícia, aguardar uns minutos. Nós vamos aqui posicionar os melhores pontos para o dia de hoje. Essa máxima, a máxima do dia, o ponto em que o mercado ele está travado, nem vou modificar muito ele não. Aqui neste ponto que o mercado ele teve dificuldade e por fim a mínima do dia. Aqui já não é mais essa barreira de continuidade, mas para o mercado continuar andando o seu movimento natural, ele tem que romper estes pontos para continuar subindo. Vamos lá para o nosso dólar futuro. Vamos entender o que aconteceu no dólar. A doleta, ela, em contrapartida do índice, a doleta ela fez uma abertura acima do seu fechamento do dia anterior. Como ela fez uma abertura, ela fez pra gente aqui um candle de força. Esse candle de força não entrega pra gente no primeiro momento a oportunidade de compra, de entrada num trade com baixo risco e uma alta agressividade. Então, ele abre, faz esse movimento aqui, não tem força para cima, praticamente um doji, não tem força para cima, não tem força para baixo, deixando muito pavio. Então, ele tá mostrando pra gente que o mercado ele tá indeciso. Só que ele encontrou aqui uma região muito importante. Por que essa região é importante? Porque é uma região de acumulação, é uma região onde a galera vai se posicionar para dar continuidade ao preço. Então, se a galera está se posicionando, o mercado está indeciso e ele não está tendo força para cair, a gente vai procurar a primeira oportunidade de compra. E como seria a primeira oportunidade de compra para a gente? Comprar no rompimento do candle, stop na mínima e alvo. A gente poderia estender o nosso alvo no primeiro movimento primeira barreira que a gente já tinha e dando continuidade ao movimento, estender ele na máxima, lá na próxima estratégia, na próxima marcação que a gente já havia feito. Por quê? Porque era uma nova região que o mercado estava se acumulando. Aí, observem que lá em cima o mercado ele não dá continuidade, ele mostra fraqueza na força compradora, deixando o pavio, rompe com o pavio e finaliza com o pavio, não dá continuidade. Então a gente observa que a gente poderia fazer uma nova venda aqui no rompimento dela, fizesse uma venda aqui, stop na máxima e alvo nessa outra zona aqui, ó. Por que nessa outra zona? Porque era no primeiro toque que o mercado ele precisa vir, ele precisa dar continuidade, romper ela para seguir o seu movimento, que no momento era de queda, fazer um topo, aí ele deveria tocar aqui, retornar e dar seguimento, certo? Vamos lá então entender quais são os melhores pontos para o dia de hoje. Então, o mercado dá continuidade aqui, a gente vai marcar
essa barreira aqui que o mercado tem para continuar subindo. Podemos marcar aqui também este ponto, que é um ponto que o mercado ele trabalha travado. E por fim, essa zona aqui que vamos só continuar, dar continuidade a ela, que é a zona que o mercado ele tá com um pouco de dificuldade para continuar andando e continuar caindo. Lembrando que este é o meu operacional com base na minha análise técnica, visando altíssima lucratividade e um baixo risco. É isso, galera. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Valeu!